Olha, após a decisão do novo presidente Arthur Lira, a Câmara dos Deputados define hoje os demais integrantes da mesa diretora. Para falar sobre essa votação e a repercussão da vitória de Arthur Lira, gentilmente nos atende a deputada federal pelo PSL aqui de São Paulo, Carla Zambelli. Tudo bem, deputada? Mais uma vez, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Como vai? Bom dia, tudo bem? Graças a Deus está tudo ótimo. Obrigada por vocês me chamarem para falar sobre esse assunto que é tão importante e um ótimo dia aos seus ouvintes. Bom, deputada, a grande discussão é que Arthur Lira é do Centrão e desde lá do começo do governo, o presidente Jair Bolsonaro disse que não faria qualquer aliança com o Centrão, mas agora temos um presidente da Câmara sendo do Centrão. Eu pergunto, a senhora confia 100% no Centrão? O Centrão será 100% aliado do presidente Jair Bolsonaro ou a senhora teme alguma coisa? Olha, temer a gente sempre teme, né? Existe uma diferença entre o Arthur Lira e o Maia. Bom, primeiro só dizer o seguinte para toda a população que estava nos ouvindo. Nós hoje não teríamos condições nem número para fazer um presidente da Casa de Direita, né? Então, algumas pessoas ficam na expectativa de que o Bolsonaro ou até os bolsonaristas tivessem um presidente de direita. A gente tem até gente brincando, né? A deputada se candidata. E a gente vê, por exemplo, algumas pessoas tentando se candidatar e tendo 20 votos. O Marcel Van Hatten, por exemplo, que, na minha opinião, é um bom nome também, teve menos de 20 votos. Acho que 17, se eu não me engano. O general Peternelli, que é de direita, é bolsonarista, teve o próprio voto somente. Então, é muito difícil a gente ter uma candidatura de direita nesse momento com esse Congresso. Dito isso, a gente tem que ver, dentro do centro, quem é a pessoa mais alinhada a nós. Alinhada no sentido de quê? De ter palavra. O Arthur Lira, ele é conhecido por ter palavra, por cumprir as palavras que ele dá, as promessas que ele faz. Então, a gente não teme alguns arroubos, por exemplo, os arroubos que o Maia tinha de pegar o microfone, falar mal do Executivo, chamar o STF para briga também junto e desestabilizar o país. A gente acompanhou isso nos últimos, principalmente no último ano, essa tentativa do Maia de desestabilizar o país. Eu confio que o Arthur Lira não vai ser esse tipo de presidente, ele vai ser um presidente mais harmônico. A atitude dele ontem, uma atitude muito harmônica de um poder, ou seja, o poder legislativo tomando conta do próprio poder legislativo. Isso foi muito significativo para as pessoas que acompanharam e para a gente também que está ali. Deputada, agora girando os nossos comentaristas, Rodrigo Constantino. Bom dia, deputada. A senhora se refere à questão da mudança ali de tirar alguns chamavam de golpe que tinha acontecido para manter, né, a mesa diretora na mão de PT, Rede e companhia. Eu queria entender exatamente isso melhor. Tem uma ala da imprensa hoje, né, que demoniza tudo que acontece, que é a favor, de alguma forma, ao Bolsonaro ou contra essa esquerda, né, chamando isso de golpe, enquanto que de longe, de fora, me pareceu justamente a tentativa de resgatar o regimento interno da casa. Eu queria que a senhora explicasse o que aconteceu de fato ali. Obrigada, Rodrigo, pela pergunta. O que aconteceu foi que existiu um rito que foi combinado com horários rígidos de aplicação das bancadas. O que o PT fez? Para poder surpreender, né, e tentar formar ali novos resultados, ele tentou colocar em último lugar, assim, no último momento, uma bancada dele. Só que ele atrasou. O horário era meio-dia e ele colocou 12h07. E o Rodrigo Maia, quando uma pessoa atrasa assim, isso já aconteceu no passado, deve ser desconsiderado. Se você não consegue colocar no horário, você é desconsiderado. E ele, infelizmente, considerou isso porque o beneficiava, né? Na mudança ali da configuração da mesa, principalmente a quarta secretaria, que iria para a rede, no caso. O Arthur Lira nada mais fez que... O que acontece? São duas eleições separadas, Rodrigo. Uma eleição, ela independe desses blocos. Elas são eleições dependentes. Então, por exemplo, o Arthur Lira, ele é o candidato do PP, mas poderia ter um candidato independente do PP.
Assim como, por exemplo, teve um candidato independente do PSL, do próprio DEM, do Rodrigo Maia, teve o Kim Kataguiri, que teve o voto dele de mais um, teve 2 votos na Câmara, né, dos 513. Então, ali nessa configuração da presidência, você tem uma configuração. Você se candidata até um certo horário e isso foi legal. Agora, a candidatura da mesa, ela depende de uma série de acordos, de uma série de configurações dos blocos que se formam. E quando você faz um bloco, você não pode voltar atrás desse bloco, isso é regimental. E o Maia simplesmente voltou atrás em tudo, tentou mexer em tudo, isso para prejudicar a mesa. Então, o Vitor Hugo, por exemplo, que era para estar num lugar, já estaria em outro, isso tudo foi para prejudicar os bolsonaristas. Por que estão dizendo que é golpe, Rodrigo? Porque, como o ato do Rodrigo prejudicou bolsonaristas, o fato do Arthur Lira ter bancado esse regimento, o rito, a verdade, né, os horários, os combinados, a Câmara, ali na hora, não sei se vocês conseguiram ver o momento, mas a Câmara entrou em êxtase, porque a grande maioria estava esperando isso dele. Porque se ele não fizesse isso, Rodrigo, isso ia ser judicializado. E judicializar algo que já está no regimento é a gente sempre querer que o judiciário legisle, né? Então, isso mostra, mais uma vez, que o Arthur Lira veio para poder respeitar o poder legislativo. Então, agora, devem ser feitos os blocos de acordo com o que tinha sido cadastrado até meio-dia de ontem, e os novos nomes, né, da primeira, da segunda, da primeira vice-presidência, segunda vice-presidência, a primeira, segunda, terceira e quarta secretaria, além dos suplentes, esse bloco vai ser refeito para a gente poder votar agora às 16h. Deputado, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Diogo. Bom dia, deputada. Deputada, em junho do ano passado, a senhora disse que não ficou feliz com a entrada do Centrão no governo, mas disse que estava tranquila, abre aspas, porque se esses caras começarem a roubar, vai aparecer. Essa foi a sua declaração na época. A senhora, essa declaração passa a ideia de que a senhora considerava que com o Centrão no governo o risco de haver corrupção seria maior. A senhora ainda acha que esse risco é maior com o Centrão no governo? Naquela época, quando entrou o Centrão para o governo, eu imaginei, sinceramente falando, que a participação do Centrão seria maior. Seria, por exemplo, em ministérios, em cargos do governo. Então, realmente fiquei preocupada. Eu não digo que a gente até começa a amadurecer um pouco mais e ver que a gente não pode generalizar as coisas. Toda generalização ela é burra, né? Agora, que existe uma lista, desde 2014, no STF, de pessoas que precisam ser investigadas no Lava Jato, isso tem, e a gente sabe que o STF não está investigando. E não vai investigar. Esse STF que está aí não vai investigar. Eu estou muito mais confiante de que em 2022 a gente possa ter uma renovação maior. Mas dentro do Centrão, hoje composto ali pelas pessoas que estão mais próximas ao governo, existem pessoas muito bem intencionadas. Eu tenho certeza que esse centro, né, que agora está na presidência da Câmara e também em volta ali do Arthur Lira, estão com boas intenções de transformar o país num lugar melhor para se viver, mais harmônico entre os poderes e com mais estabilidade, né? Eu repito, só o fato deles poderem fazer reunião nas quintas-feiras, ou seja, na semana anterior, para poder decidir a pauta, só isso já dá uma tranquilidade imensa, não só para nós deputados, mas como para vocês jornalistas. Deputada Carla Zambelli, do PSL aqui de São Paulo, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho, até a próxima. Obrigado. Obrigada a vocês, a todos os ouvintes, até a próxima.